O que era para ser uma entrevista corriqueira no Jornal Nacional, rapidamente se transformou em um embate explosivo. William Bonner, o rosto da grande mídia, acostumado a pressionar seus convidados e direcionar narrativas, achou que teria o controle da conversa. Mas dessa vez, ele encontrou um adversário que não se curva. Do outro lado, Nicolas Ferreira, o deputado conservador mais influente do Brasil, um político que não foge de embates e que não teme desafiar a velha guarda da comunicação. Ele já enfrentou inúmeras tentativas de desmoralização, mas sempre saiu ainda mais fortalecido. E essa noite não foi diferente. O estúdio estava carregado. O público assistia em silêncio, sentindo que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Bonner ajeitou os papéis, respirou fundo e lançou a primeira provocação. Deputado, a esquerda afirma que a criminalização do aborto e da transfobia representa um retrocesso nos direitos humanos. O senhor não acha que sua visão é ultrapassada e incompatível com o Brasil moderno? A pergunta veio afiada, carregada de intenção. Bonner queria pressionar Nicolas, jogá-lo contra a parede e rotulá-lo como um político retrógrado. Ele esperava ver o jovem deputado hesitar, talvez gaguejar ou então cair na armadilha da lacração. Mas ele não esperava a resposta que estava por vir. Nicolas não piscou. Ele manteve a calma, sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu com a firmeza que já se tornou sua marca registrada. Era a hora da verdade. O silêncio tomou conta do estúdio. Bonner engoliu seco. Ele percebeu que aquele embate não seria tão fácil quanto imaginava. Nicolas olhou diretamente nos olhos de Bonner e, sem hesitar, disparou. William, a esquerda adora falar em direitos humanos, mas o que eles realmente querem é manipular a opinião pública para impor sua agenda. Aborto não é sobre liberdade da mulher, é sobre tirar a vida de um inocente. Transfobia? O que vocês chamam de transfobia hoje é simplesmente discordar da imposição ideológica. Se questionar isso é crime, então metade do Brasil deveria estar preso. O estúdio ficou em silêncio. Bonner não esperava tamanha firmeza logo no início do debate. Ele engoliu seco. Tentou disfarçar o desconforto, mas a verdade já havia sido dita. A plateia, antes silenciosa, começou a murmurar. Era evidente que aquele embate estava apenas começando, e Nicolas não estava disposto a recuar. Bonner, visivelmente incomodado, ajustou os papéis novamente. Ele precisava retomar o controle da entrevista, mas sabia que estava lidando com um adversário preparado. O próximo movimento seria decisivo. Você já imaginou ver William Bonner e Nicolas Ferreira frente a frente em um embate como esse? Quem você acha que sairá vitorioso dessa batalha ideológica? Bonner respirou fundo, ajeitou os papéis sobre a mesa e decidiu insistir, tentando recuperar o controle da entrevista. Ele sabia que Nicolas não era um adversário fácil, mas não poderia permitir que ele desmontasse a narrativa tão facilmente. Com um olhar calculado, lançou mais uma provocação. Deputado, ao falar em cultura do aborto, o senhor não estaria ignorando o direito das mulheres de decidirem sobre seus próprios corpos? A ciência já provou que, até determinado estágio da gestação, o feto não sente dor e não pode ser considerado uma vida independente. O senhor não acha que sua visão é um retrocesso? Nicolas manteve a calma, esboçou um leve sorriso e rebateu sem hesitação. William, engraçado você falar em ciência quando a esquerda a ignora sempre que convém. Se um feto não é vida, por que precisamos matá-lo para interromper uma gestação? E se a questão é a dor, então podemos matar qualquer ser humano que não sente dor? Alguém em coma, por exemplo? Essa é a lógica que vocês defendem. O silêncio no estúdio era quase palpável. Bonner cruzou os braços, claramente desconfortável. Ele não esperava que Nicolas virasse o jogo com tanta rapidez. A plateia, antes inclinada a aplaudir a postura do jornalista, agora parecia dividida. Mas Bonner não desistiria tão fácil. Ele sabia que precisava conduzir a entrevista para um caminho mais emocional, um em que pudesse enquadrar Nicolas como alguém insensível, frio, alheio ao sofrimento de vítimas reais. Então, deputado, se uma menina de 12 anos for estuprada e engravidar, o senhor acha que ela deveria ser obrigada a levar essa gravidez adiante? Era a cartada emocional que Bonner precisava. A pergunta foi lançada de forma direta, sem rodeios, na tentativa de desestabilizar Nicolas. Mas Nicolas, preparado para esse tipo de armadilha, apenas inclinou-se levemente para a frente e respondeu com firmeza. William, primeiro precisamos parar de agir como se a única solução para uma tragédia fosse outra tragédia.
Estupro é um crime horrível, e o estuprador precisa ser severamente punido. Mas a pergunta que ninguém faz é: o bebê deve pagar pelo crime cometido? Ele não tem culpa, e tirá-lo do ventre da mãe não vai apagar o trauma da vítima. Pelo contrário, o que vemos em muitos casos são mulheres que sofrem ainda mais depois do aborto. O que a esquerda nunca discute é a possibilidade da adoção. Por que essa opção nunca está na mesa? Bonner tentou interromper, mas Nicholas continuou sem dar espaço. Hoje, há milhares de casais na fila da adoção esperando a oportunidade de criar uma criança. Mas ao invés de oferecermos apoio às vítimas, o que a esquerda faz? Empurra a opção mais radical, faz militância em cima de histórias trágicas e usa isso como bandeira política para normalizar o aborto indiscriminado. Dessa vez, foi Bonner quem ficou sem resposta. Ele abriu a boca, mas hesitou. O que ele poderia dizer? A lógica de Nicholas fazia sentido, e qualquer tentativa de reverter a narrativa agora poderia soar artificial. O clima no estúdio estava cada vez mais tenso. A batalha ideológica estava longe de acabar, mas uma coisa era certa: Nicholas não seria derrotado tão facilmente. Bonner respirou fundo e tentou disfarçar o desconforto. Ele sabia que Nicholas não se intimidaria facilmente, então precisava de uma nova estratégia para virar o jogo. Com um olhar sério, inclinou-se levemente para frente e lançou mais uma pergunta carregada de insinuações. Deputado, a comunidade trans enfrenta desafios reais todos os dias. Você não acha que seu discurso contribui para a marginalização dessas pessoas? Afinal, quando políticos como você criticam direitos conquistados, não estão na prática incentivando a violência contra essa população? A plateia voltou a murmurar. Bonner usava uma tática clássica: insinuar que a defesa de princípios conservadores era de alguma forma um ataque direto a um grupo vulnerável. Ele queria retratar Nicholas como alguém frio e insensível, jogando sobre ele a responsabilidade por todo e qualquer problema enfrentado por essa comunidade. Mas Nicholas já previa esse tipo de armadilha e estava pronto para desmontá-la. Sem desviar o olhar, ele respondeu com firmeza: William, o problema é justamente esse. Vocês pegam qualquer discordância e transformam em crime de ódio. Se eu digo que homens biológicos não deveriam competir em esportes femininos, sou acusado de transfobia. Se eu defendo que o banheiro feminino deve ser exclusivo para mulheres, sou um criminoso. Não estamos falando de direitos, estamos falando de imposição. Bonner tentou interromper, mas Nicholas continuou, elevando o tom. A questão é: quem define o que é preconceito? O STF? A grande mídia? Quando você transforma opiniões legítimas em crimes, você está enterrando a democracia. E mais, vocês falam tanto em proteger a comunidade trans, mas onde estavam quando mulheres foram prejudicadas por essa agenda? Quando meninas perderam medalhas para atletas trans? Quando pais foram silenciados por se preocuparem com seus filhos? Onde estava a defesa da liberdade? Bonner mexeu os papéis na mesa e soltou um leve suspiro. Ele não esperava que Nicholas contra-atacasse dessa forma. Precisava encontrar uma forma de reverter o jogo. A plateia, que antes reagia automaticamente a favor do jornalista, agora estava dividida. Alguns ainda aplaudiam Bonner, mas muitos começavam a perceber que Nicholas estava expondo contradições que ninguém ousava questionar na grande mídia. Bonner decidiu partir para um último recurso. Ele sabia que precisava colocar Nicholas contra a parede antes que perdesse de vez o controle do debate. Deputado, o senhor se diz contra a criminalização da transfobia, mas como então pretende garantir que essa população não sofra violência? Não seria papel do Estado proteger os mais vulneráveis? Nicholas sorriu levemente, como quem já esperava essa cartada. William, violência contra qualquer pessoa deve ser combatida, e isso já está previsto no Código Penal. Mas a esquerda não quer só proteger, ela quer privilégios, quer censurar qualquer um que não concorde com sua visão. E vou te dizer mais: o que vocês chamam de transfobia, hoje é simplesmente discordar. Se não houver limites, onde isso vai parar? O silêncio no estúdio era absoluto. Bonner percebeu que precisava urgentemente mudar o rumo da entrevista. Bonner tentou se recompor. Ele sabia que, se não retomasse o controle rapidamente, Nicholas assumiria completamente a narrativa. O jornalista lançou um olhar rápido para os monitores no estúdio, buscando uma brecha para reverter a situação. Ajustou os óculos, endireitou a postura e insistiu, tentando minar a credibilidade do deputado. Deputado, o senhor diz que suas posições não são apenas baseadas na religião, mas suas falas demonstram o contrário.
O senhor não acha que impor suas crenças pessoais ao debate público acaba ferindo o princípio da liberdade individual? Nicholas sorriu de canto. Ele já esperava essa pergunta. Sem hesitar, inclinou-se para a frente, olhou diretamente para Bonner e rebateu de forma afiada. William, engraçado você falar em liberdade individual, porque a esquerda só defende liberdade quando convém. Quando se trata de impor ideologias nas escolas, censurar conservadores nas redes sociais ou prender opositores políticos, aí essa liberdade desaparece. O que eu defendo não é um Estado religioso, mas um Estado que valoriza a vida, a família e a liberdade de expressão. O estúdio estava carregado de tensão. A plateia trocava olhares, percebendo que Nicholas estava desconstruindo uma a uma as armadilhas que Bonner tentava impor. Mas o jornalista não desistiria tão facilmente. Ele sabia que precisava partir para um ataque mais direto se quisesse recuperar sua posição no debate. Mas, deputado, o senhor fala em liberdade de expressão, porém muitas pessoas trans e mulheres que defendem o direito ao aborto afirmam que seus discursos incentivam ódio e preconceito. Não acha que há um limite para o que se pode dizer publicamente? Nicholas respirou fundo e, sem perder a calma, respondeu com a firmeza que já se tornou sua marca registrada. William, qual é o critério para definir o que é ódio? Discordar já é crime agora. Se eu digo que um homem biológico não pode competir em esportes femininos, estou espalhando ódio. Se eu digo que um bebê no ventre tem o direito de viver, estou incentivando a violência. O problema não é o discurso de ódio, é que vocês querem criminalizar opiniões contrárias, querem censurar qualquer um que não siga a cartilha da esquerda. Bonner piscou algumas vezes, parecendo buscar uma resposta. O silêncio no estúdio era absoluto. Nicholas sentiu que o controle do debate estava mudando de mãos. Ele aproveitou a oportunidade e seguiu pressionando. E mais, William, vocês falam tanto de respeitar a diversidade, mas por que só há espaço para um tipo de pensamento? Por que um profistão não pode expressar sua fé, mas um ativista progressista pode doutrinar crianças nas escolas? Por que um jornalista conservador é censurado, mas militantes da esquerda podem falar o que quiserem, sem consequências? Isso não é defesa da liberdade. Isso é autoritarismo. A plateia murmurava mais alto. Algumas pessoas aplaudiram discretamente. Bonner percebeu que a narrativa estava escapando de suas mãos. Ele precisava mudar de tática rapidamente antes que Nicholas consolidasse sua vitória naquele embate. O que você achou dessa resposta de Nicholas? Comente embaixo. Nicholas desmascarou a hipocrisia. Bonner apertou os lábios, claramente desconfortável com a virada inesperada do debate. Ele sabia que estava perdendo terreno e que Nicholas havia assumido o controle. Mas, como um jogador experiente, não podia demonstrar fraqueza. Ele precisava tentar uma última cartada para inverter a narrativa. E se não conseguisse desacreditar Nicholas, ao menos poderia jogá-lo contra o público. Respirou fundo, ajeitou os papéis e lançou um golpe carregado de insinuações. Deputado, quando o senhor diz que não vai se calar, isso significa que está disposto a propagar desinformação sem qualquer responsabilidade? Não acha que discursos como o seu colocam em risco a segurança das minorias e a estabilidade democrática do país? A plateia reagiu com um misto de murmúrios e aplausos tímidos. Bonner tentava mais uma vez associar Nicholas à radicalização e ao extremismo. Ele queria transformá-lo em um político irresponsável, alguém que desafia as instituições, que coloca em risco o progresso social. Mas Nicholas, que já havia enfrentado esse tipo de ataque inúmeras vezes, sorriu e sem hesitar rebateu de maneira cirúrgica. William, interessante você falar de desinformação. Porque quando a mídia chama censura de combate às fake news, quando chamam perseguição política de defesa da democracia, quando chamam aborto de direito reprodutivo, isso não é desinformação. Quem define o que é verdade? A mídia, o judiciário ou a população que tem o direito de pensar por si mesma? O estúdio ficou em silêncio por um instante. Bonner piscou algumas vezes, percebendo que Nicholas estava desmontando, um a um, os argumentos que ele vinha tentando sustentar. Mas Nicholas não parou por aí. Ele sabia que era a hora de desferir o golpe final. O verdadeiro ataque à democracia não vem de quem questiona, mas de quem silencia.
Quando um jornalista é censurado por discordar, quando um cidadão comum é perseguido por expressar sua opinião nas redes sociais, quando um político é impedido de debater abertamente, isso não é defesa da democracia, isso é um projeto de poder disfarçado de virtude. A plateia estava inquieta. Bonner percebeu que estava encurralado, então recorreu à última ferramenta disponível, a vitimização da esquerda. Com um tom mais grave, ajustou os óculos e insistiu. Então, deputado, o senhor nega que existem grupos vulneráveis que precisam de proteção especial. O senhor acredita que sua visão de mundo, extremamente conservadora, representa os anseios da maioria da população? Nicholas balançou a cabeça levemente, como quem já previa esse argumento. Ele fez uma pausa estratégica, olhou diretamente para Bonner e respondeu sem titubear. William, eu não estou aqui para agradar grupos específicos, estou aqui para defender princípios. Se um país precisa criar uma categoria de cidadãos especiais que têm mais direitos do que outros, isso não é igualdade, isso é privilégio. O que a esquerda quer não é proteção, é controle. Porque quem define quem é vulnerável? Hoje dizem que são minorias políticas. Amanhã vão dizer que qualquer conservador que pensa diferente é um criminoso. O estúdio ferveu. A reação do público foi instantânea. Muitos cochichavam, outros demonstravam surpresa. Até Bonner, acostumado a lidar com os políticos mais preparados, não conseguia mais esconder seu desconforto. Ele percebeu que havia perdido o controle da narrativa. Nicholas não só havia resistido, mas havia desmontado um dos principais argumentos progressistas ao vivo. A entrevista mal havia terminado, mas a batalha estava longe de acabar. Enquanto as luzes do estúdio ainda se apagavam e os microfones eram desligados, a guerra de narrativas já tomava conta das redes sociais. De um lado, os apoiadores de Nicholas Ferreira comemoravam sua performance avassaladora, compartilhando trechos da entrevista, destacando cada resposta certeira, cada momento em que ele desmontou os argumentos progressistas. Do outro, os aliados da esquerda tentavam desesperadamente minimizar os estragos, buscando inverter a narrativa para não admitir que William Bonner havia sido completamente desarmado ao vivo. Nas redes sociais, as hashtags disparavam nos trending topics. Nicholas desmascara Bonner, Bonner perdeu, Nicholas Ferreira na veia, se multiplicavam em milhares de postagens, com internautas comemorando a maneira como o deputado enfrentou a grande mídia sem medo, sem recuar, sem se intimidar. O vídeo da entrevista começava a ser compartilhado em alta velocidade, com cortes estratégicos circulando no Twitter, Instagram e Telegram, reacendendo o debate sobre censura, liberdade de expressão, ideologia de gênero e o papel da mídia tradicional na manipulação da opinião pública. As manchetes se dividiam. Os veículos independentes estampavam a vitória de Nicholas com títulos impactantes. Nicholas Ferreira destrói narrativas progressistas ao vivo no Jornal Nacional. William Bonner tenta lacrar e se dá mal contra Nicholas. Jovem deputado expõe os planos da esquerda sem medo. Já a grande mídia, em um esforço visível para conter os danos, adotava uma abordagem completamente diferente. Nicholas Ferreira espalha desinformação em entrevista. Deputado de extrema-direita distorce fatos em embate com William Bonner. Nicholas usa retórica populista para enganar seus seguidores. Era a mesma estratégia de sempre. Quando não conseguiam vencer no argumento, tentavam desmoralizar o adversário. Mas o que a mídia tradicional não previa era que o público já não caía mais nessas armadilhas. Os comentários nas redes sociais provavam isso. A Globo perdeu o monopólio da informação, Bonner não soube lidar com a verdade, Nicholas mostrou que ninguém tem coragem de falar na TV, diziam os internautas. O próprio vídeo oficial da entrevista, postado no canal do Jornal Nacional, era bombardeado com comentários exaltando Nicholas e apontando o incômodo evidente de Bonner ao perceber que não tinha controle da narrativa. Enquanto isso, jornalistas alinhados à esquerda tentavam reagir. Artigos opinativos surgiam em portais conhecidos, acusando Nicholas de usar falácias conservadoras para enganar a população, dizendo que a democracia estava em risco quando políticos desafiavam a imprensa, e tentando resgatar qualquer ponto da entrevista que pudesse ser usado para desqualificá-lo. Mas a verdade era uma só. Bonner havia sido surpreendido. Ele entrou na entrevista esperando ditar o ritmo, colocar Nicholas contra a parede, desmoralizá-lo em rede nacional. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nicholas não só resistiu a cada investida, como devolveu cada ataque com força dobrada.
expondo as incoerências do progressismo e demonstrando o viés ideológico da grande mídia. E Nicholas sabia que aquela luta não terminaria ali. Olhando diretamente para a câmera, deixou um recado que ecoaria entre seus apoiadores. A verdade sempre vence. Podem tentar distorcer, podem tentar calar, mas o povo está acordando. E quando o povo acorda, não há narrativa que resista. Se você se inspira na coragem de Nicholas Ferreira, na sua firmeza ao enfrentar a grande mídia e na sua defesa inabalável dos valores conservadores, agora é a sua hora de mostrar isso. Você votaria em Nicholas para presidente no futuro? Então escreva aqui nos comentários. Nicholas presidente. Vamos mostrar a força dessa comunidade. Se você chegou até aqui, já provou que está junto nessa luta pela verdade. Deixe seu like agora mesmo para fortalecer esse conteúdo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Ative o sininho porque a guerra de narrativas está só começando e você precisa estar por dentro de tudo. Agora não perca tempo. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clique e continue acompanhando tudo o que a grande mídia não quer que você saiba. Nos vemos lá.